Fala pessoal, beleza? Eu queria aproveitar esse momento de turbulência aí para gravar uma série de vídeos rapidinhos aqui, curtos, tá? Para a gente voltar back to basics, né? A essência de todo investimento. E aí vai depender de um exercício de humildade mesmo. Se você já conhece sobre investimento, já tem experiência, provavelmente você vai ter aqui sacadas de coisas que ou você sabia e esqueceu, ou perdeu um pouco da essência nesse turbilhão de informações, né? E tanto de mídia quanto de conhecimentos novos. E, às vezes, nesses momentos de crise, é uma hora boa da gente voltar pro básico, né? Entender o que que é o básico do que a gente está fazendo, porque é aquela história, né? Simplicidade é diferente de simplista, né? Simplicidade é grau de sofisticação. Por isso que o próprio Peter Drucker fala, nunca invista... Desculpa, foi o Peter Drucker? Acho que não lembro se foi o Peter Drucker. Mas, enfim, tem uma frase famosa, nunca invista numa ideia que você não consegue desenhar com um giz de cera. Ou foi Peter... Eu não lembro. Mas, enfim, e aí nós vamos ter 4 séries de vídeos aqui. Essa primeira de hoje que é quais são todas as opções de investimento, né? Toda opção de investimento está dentro de 3 categorias específicas. É uma dessas 3 coisas que você está investindo. E se estiver fora disso não é investimento, você tem que entender isso, né? E toda vez que você aloca seu capital, seu tempo, seu esforço em alguma coisa, isso é um investimento. E sempre que você estiver dentro de uma categoria dessa, você tem que entender que você tem que estar esperando investir em um tipo de coisa, que tem um risco, um prazo de maturação. Se você não estiver alinhado nisso, tem chance de você investir errado, tomar a decisão errada tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, tá? Vamos falar quais os tipos de trade-offs, quais são as coisas que a gente tem que analisar em cada opção de investimento, que é o custo de oportunidade dentro disso, qual que eu vou escolher, qual que eu não vou escolher, né? Algumas questões específicas de estratégias em categorias específicas de investimento, vai ser no terceiro vídeo aqui. E por último, afinal, o que faz o preço de um ativo subir ou cair? Não é só oferta e demanda, não é só fundamento, a gente vai entender afinal o que faz, tudo que faz o preço de um ativo cair ou subir dentro de uma briga de corda de guerra aqui, né, pra gente ver o que é isso, tá? Então, pra gente ir já direto aqui no primeiro, afinal, quais são todas as opções de investimento, tá? Toda opção de investimento está dentro de uma dessas 3 categorias aqui. E eu coloquei assim dessa forma didática, tá? Pode ter alguma coisa aí, se você for mais técnico, você considere que não está exatamente errado, mas eu estou tentando colocar aqui simples para todo mundo, né? E pensando de forma simples, você investe melhor, né? Todo investimento, né, toda vez que você aloca seu capital para te dar um retorno, ou é uma aplicação, ou é um investimento, ou é especulativo. Eu vejo muita gente confundindo isso e olhando para a aplicação como investimento, olhando para investimento como aplicação, né, e a gente tem que entender que esses termos não existe essa denominação exata de diferença. Tá? A gente pode falar, por exemplo, aplicar em uma empresa, aplicar em um fundo imobiliário. Tá errado, tá na essência, mas assim, né, no português mesmo não tá errado. Então eu tô explicando para vocês o que é a essência aqui, que esse aqui é o nosso foco aqui, tá? Qual que é a diferença desses 3? Esse para mim é o slide mais importante da aula inteira, tá? Primeiro, aplicações são basicamente empréstimos ou, vamos dizer assim, antecipações. Por quê? Qual que é o retorno? De onde vem o dinheiro do seu ganho de uma aplicação? Vem dos juros, né? É um juros pré-combinado. Até aplicações de renda fixa, no curto prazo, ela pode ter variações do preço daquele ativo mudar, mas isso nós vamos falar num outro vídeo, né? Não vamos entrar em detalhes disso aqui agora, mas basicamente é uma taxa de juros. Se eu combinei que eu vou receber 1% ao mês, 0,5% ao mês, 5% ao ano, 10% ao ano, é aquilo ali. Por que antecipações também? Às vezes a gente tem algumas factoring, essas coisas assim, recebíveis, etc., que você antecipa, dá o dinheiro para aquele cara receber isso à vista e você paga isso com deságio, ou seja, você vai receber um fluxo de dinheiro com juros em cima do que você já antecipou para aquela pessoa. Basicamente essas coisas são aplicações, vamos dizer assim, tá? O que são investimentos? Investimento no fundo que você está fazendo, você está investindo numa atividade produtiva, alguma coisa que vai gerar valor. Você está fomentando uma atividade produtiva que geralmente gera empregos, gera produtos, gera serviços, desenvolve alguma coisa, né? Gera valor. O que gera valor? É basicamente eu pegar uma coisa que sozinha, uma matéria-prima ali, ela tem pouco valor, você desenvolve ela e faz ela ter muito valor. Eu pegar um monte de brita, ouro, etc., transformar num iPhone, areia e sei lá o que, e isso tem um valor agregado muito maior, né? Isso eu dei um exemplo de uma empresa, mas pode ser um ativo imobiliário, pode ser várias coisas nesse sentido. De onde vem o retorno do investimento? Diferente da taxa de juros pré-combinada da aplicação, no investimento o retorno vem do lucro, que é a diferença entre o que se gastou e o que teve de receita. Isso é o lucro, de onde vem a receita, né? E por último, né, aí você pode estar pensando, mas a ação
eu posso comprar uma ação cara e vender barata independente do lucro dela. Aí nós vamos entrar nessa terceira categoria aqui, que são os investimentos especulativos. Então vocês vão perceber que tem algumas categorias de investimento aqui que elas deveriam estar numa categoria ou outra, mas as pessoas usam uma estratégia diferente, usam uma estratégia especulativa para investir em algo que às vezes seria investimento, né? Então existe essas coisas daí. Mas o que são especulativos? São basicamente aquele tipo de investimento que você só quer saber da flutuação de preço, né? Você quer saber o que muda o preço daquilo ali é a questão entre oferta e demanda. Quanto maior a oferta, menor o preço, e quanto maior a demanda, maior o preço. Então, essa questão de oferta e demanda, essa briga de cabo de guerra, é o que vai fazer o preço subir ou cair. E de onde vem o retorno? Vem dessa diferença de preço, desse spread, né, entre comprar barato e vender caro e ponto final. Tá? Então, vamos entender as categorias aqui. Dentro de aplicações, basicamente, a gente tem algumas categorias que estão dentro do mercado financeiro aqui e outras que estão aqui dentro do mercado, vamos dizer assim, tradicional, tá? Dentro do mercado financeiro, o que a gente tem? Títulos públicos, que basicamente o título público você empresta dinheiro para o governo, tá? Títulos privados, que vêm de títulos de empresas, tá? E aí a gente vai ter alguns modelos, você pode ter debêntures, você pode ter alguns outros tipos de títulos que você pode emitir, a gente vai entrar mais em detalhes ali na próxima aula em categorias específicas. E pode ter fundos também, fundos de renda fixa e de crédito privado principalmente, tá? Que são fundos basicamente que compram esses títulos aqui. E no mercado tradicional, onde você pode ter aplicação? Como eu falei para vocês, eu estou dando para vocês que todas as alternativas de investimento que você tem. De pessoa para pessoa, basicamente seria uma agiotagem ou ali um empréstimo entre familiares, amigos, né? Que tem, óbvio, muito risco, né? Enfim. Mas pode ter a dívida conversível, né? Que pode entrar também, a dívida conversível vai entrar também na parte de investimento. Eu vou explicar para vocês o que ela é. Mas basicamente é um empréstimo com juros que o investidor tem a opção de transformar aquilo ali na participação de uma empresa numa data específica que foi combinada, tá? E aquele exemplo que eu dei para vocês de antecipação de recebíveis, né? Por exemplo, factoring, precatórios, que você compra um recebível que a pessoa tem direito do governo federal, estadual, seja lá o que for, e paga isso com deságio para receber antecipado, comprando o risco de não receber isso lá na frente, tá? Mais ou menos por aí. Eu estou colocando esse círculozinho vermelho aqui sempre que eu estiver falando de mercado financeiro, tá? Porque investimento não é só mercado financeiro. Você pode fazer investimento, inclusive no mesmo tipo de ativo, via mercado financeiro, bolsa, seja lá o que for, ou no mercado tradicional. Eu posso comprar um imóvel, ir lá e comprar um imóvel, ou eu posso comprar cota no mercado financeiro lá na bolsa de um fundo imobiliário que compra o tipo de imóvel que eu gosto, né? Um exemplo. Eu posso ir comprar uma empresa ali, no meu concorrente, ou eu posso ir na bolsa de valores e comprar ação de uma empresa, tá? Um outro exemplo. Na parte de investimentos, né? Aqui ficou um pouco pequeno, tá? Espero que vocês consigam enxergar. Mas dividimos aqui basicamente em 3 categorias. Você, pessoa física, isso também é um investimento. Você tem que entender que se você investe num curso para você, por exemplo, você está deixando de comprar ações ou cotas de fundo imobiliário, ações de empresas, seja lá o que for, né? Empresas e imóveis, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, primeiro você aqui em cima, falando aqui, deixa eu colocar um círculozinho em cada um que eu estiver falando, para facilitar para vocês enxergarem aqui. Copiar esse círculo daqui, ganho tempo. Então, vamos lá. Toda vez que eu estiver falando de pessoa, aqui, ó, eu tô falando de pessoa aqui, ó. Você pode investir no quê? Em estudo, né, cursos, etc., formação, experiências, você pode fazer um intercâmbio, viajar para o exterior, conhecer o Vale do Silício, por exemplo. Tudo é investimento, né? Agora, falando de empresas, quais que são as opções de investimento que você tem? Você pode investir no meio tradicional, seja você reinvestindo no seu próprio negócio, né, pegando esse dinheiro e reinvestindo no próprio negócio para ele crescer, ou comprando participação em outro negócio, né? Pode ser via agronegócio, que no fundo é um negócio tradicional, mas eu quis separar só porque tem alguns modelos diferentes. Dentro do agronegócio você pode investir na criação de gado ou de algum outro animal, você pode investir na plantação de soja, de milho, seja lá o que for. Você pode processar o que vem dessas plantações, fazendo usinas, usina de álcool, usina de açúcar, seja lá o que for, né? Você pode investir em startups, é o que a gente chama de capital de risco. A gente vai explicar as categorias que existem e as faixas de investimento que existem mais para frente na próxima aula. Em capital aberto, que basicamente são as ações em bolsa de valores mesmo, né? Ou via fundos, né? Que é um CNPJ, um condomínio que compra ações de empresas para você, né? E alguns fundos que compram ações ou participação em empresa, pode ser fundo de ação, pode ser FIP, né, que é um fundo de investimento em participações, praticamente um private equity, né, ou multimercados também, que ele não compra só ações, mas ele pode comprar ações ali também, né. Então, basicamente, você está comprando ações direto ou indiretamente via isso aqui.
E por último aqui, no mercado imobiliário, né, imóveis, que é a terceira categoria de investimentos mesmo, que é o que dá retorno é lucro, né, e você está fomentando uma atividade, como eu expliquei, você tem a opção de comprar via fundos imobiliários ou no mercado tradicional. De novo, na terceira aula a gente vai explicar um pouco as categorias específicas de fundo imobiliário, que são várias, tá? Mas no imóvel tradicional pode ser um terreno, pode incorporar, pode ser comprar um imóvel para alugar, residencial ou comercial, pode ser fazenda. Aqui já é diferente, tá? O agronegócio a gente está falando da atividade produtiva aqui em cima, de empresa. Aqui nós estamos falando da fazenda imóvel mesmo, né? São coisas diferentes que você tem que avaliar, né? E por último aqui eu circulei de vermelho de novo, o que é via mercado financeiro, via bolsa de valores mesmo, né? Que são essas categorias que estão aqui. Ações de capital aberto, fundos de ações, fundos de multimercado, até FIP, né? Dependendo do FIP, a maioria é capital fechado. E fundos imobiliários também você pode comprar via mercado financeiro, com a liquidez e uma rapidez maior. E por último, os especulativos, que são aquele exemplo que eu dei para vocês, que é o que interessa no fundo é preço, porque eles não são atividades produtivas ou você pelo menos não está investindo com essa cabeça, que você está querendo lucro, você simplesmente quer comprar barato e vender caro. O que importa em preço no fundo? Primeiro aqui categoria, commodities e metais preciosos. Aí a gente tem ouro, diamante, prata, bronze. O ouro pode ser usado para desenvolver chip, algumas coisas, em algumas atividades produtivas, beleza. Mas normalmente a gente compra para proteger porque ele se valoriza, né, com algumas crises de mercado, mas no fundo isso aqui é só que o preço dele aumente, ele não gera lucro, ele não gera emprego, ele não gera atividade produtiva, né? Outra coisa é moeda, o câmbio, né? Você pode fazer isso também. Aí dentro disso a gente tem uma subcategoria que tem feito, caído na mídia aí nos últimos anos, que muita gente teve muita decepção e muito sucesso também, né? Que são as criptomoedas, que também é a mesma coisa. Não adianta você filosofar demais em cima de uma criptomoeda, que aquilo ali é pura especulação. Você está comprando um ativo que você acha que ele vai valorizar ou vai desvalorizar. Ponto final. Só isso, né? Existe um mercado que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, que é muito complexo também, a gente entra em detalhes depois, que é o mercado de derivativos, né? E dentro do mercado de derivativos você pode ter o derivativo físico, esse primeiro aqui, ou financeiro. No físico a gente tem café, ouro, boi gordo, que no fundo você está negociando um contrato combinando preços desse ativo numa data específica, né? Ou a gente pode ter os derivativos financeiros em relativo a ações, taxas de juros e câmbio, né? Então, e também você tem dentro de derivativos três categorias: o mercado a termo, o mercado futuro e o mercado de opções, tá? E por último aqui dentro do especulativo que você pode ter, por que eu coloquei os fundos aqui multimercado, cambial e também fundos de criptoativos que também existem? Mas eu não tinha colocado fundo multimercado ali agorinha, falando que ele compra ações também, pode comprar título de renda fixa também, né? É porque ele também pode comprar ativos especulativos, ele pode comprar opções para proteger a carteira dele, pode comprar moeda, operar câmbio para proteger a carteira dele, o que o fundo cambial faz isso, né? No fundo é uma estilo de categoria de investimento especulativa, né? Não tem nada de errado ou certo nisso, você só tem que ter consciência do que você está fazendo, né? Não achar que eu sou sendo investidor, sendo que na verdade a minha estratégia é ser um especulador. Você tem que ter autoconhecimento e consciência do que você está fazendo e saber do risco que você corre, né? E mais uma vez aqui por último, colocando esse círculozinho vermelho em cima das categorias que você pode operar via mercado financeiro. Você pode também comprar criptomoedas aqui, né? Moeda, câmbio, commodity, ouro, tem contrato de ouro, mas geralmente esses aqui que você compra ou é via derivativo, você tem contrato futuro de dólar, opera mini índice, opera dólar futuro aqui, o ouro futuro aqui também, tem o contrato de ouro futuro, eles estão dentro dos derivativos. Quando você compra o ativo mesmo, eles estão aqui fora do mercado financeiro. E os fundos aqui que você compra também, tá? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre os custos de oportunidade, as categorias específicas e tudo isso, tá bom?